Hoje é um dia muito especial para nós, apesar da gente só celebrar, né, o nosso espetáculo só na semana seguinte, mas hoje é um dia que é um divisor da história. A partir dessa data nasce a nossa fé genuína em Cristo. Ele foi uma celebração de Páscoa que ele se entregou por nós e explicou todo o seu propósito, não em palavras, mas com a maior demonstração de amor, de entrega que a humanidade já experimentou. E nós vamos tentar hoje compartilhar um pouco sobre essa atitude de Deus na direção do ser humano, entregando Jesus por nós. Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Lucas 22, do versículo 7 ao versículo 20. Glória a Deus. Se você encontrou, acompanha comigo a leitura, que diz assim a palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Pai amado, eu quero te agradecer, meu Deus. Obrigado por essa noite, pela tua presença neste lugar, por esse ambiente, meu Deus, tão tranquilo, tão de paz, meu Deus, tão agradável. E nós não temos dúvidas que é a tua presença que promove tudo isso entre nós. Como é bom estar no lugar e ter a certeza que o Senhor se faz presente. Meu Deus, e diante da tua presença, da tua palavra, nós abrimos o nosso coração, porque nós temos um desejo e uma necessidade de ouvir a tua voz, e sermos ministrados pelo Senhor. Então te pedimos nessa hora, fala com cada um de nós, não só aqueles que estão aqui presencialmente, mas aonde essa palavra chegar, na nossa transmissão, aqueles que agora estão em casa ou no trabalho, e aonde essa palavra chegar, que seja uma resposta para o coração de cada um que ouvir. É a oração que eu faço, agradecido por esse grande privilégio e oportunidade, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, amém, amém. Muito bem. Eu não sei quantos aí que acompanham o noticiário, né? E sempre tem alguma notícia na semana que de alguma forma tenta mexer com a nossa fé. Essa semana, Folha de São Paulo, que é um veículo assumidamente não só de esquerda, mas anticristão,
Folha de São Paulo soltou uma nota e um questionamento. Foi Judas que traiu Jesus ou foi Jesus que traiu Judas? A grande questão é que não é apresentado como um questionamento, é apresentado como um questionamento afirmativo, não só colocando em dúvida o que a palavra de Deus diz, que a Bíblia, quando fala de Judas, diz que o traidor se aproximou, mas coloca em questionamento a integridade da nossa fé e do nosso Messias. Mas eu confesso para você que o que mais me assusta não é o questionamento do incrédulo, não é o questionamento dos ateus, não, o que mais me assusta e de certa forma até me preocupa é a indiferença da igreja diante disso, é a incapacidade dos cristãos em discernir essas afrontas, que às vezes vêm em palavras, mas às vezes vêm em gestos que de alguma forma querem afrontar as verdades da palavra e afrontar a nossa fé. Eu não vi, não estou dizendo que não aconteceu, mas eu não vi e não ouvi nenhum pastor grande dessa nação se manifestando contra o sincretismo religioso implantado por Roma, onde a primeira festa, não só do calendário judaico, mas do nosso calendário bíblico, que anuncia na Páscoa a morte do Cordeiro, e eu não vi ninguém falando nada contra os ovos de chocolate, contra os coelhinhos nas escolas. Eu não vi nenhuma manifestação de nenhum cristão, de nenhum líder grande dessa nação se posicionando contra. Pelo contrário, eu vi sim cantores famosos que no seu stories posta uma noite de ministração, depois uma mesa cheia de ovos de chocolate. A gente não se assusta com essas afrontas que são tão sérias quanto a afronta da Folha de São Paulo, porque tanto um como o outro não só é uma mentira, mas vai de encontro à nossa fé, o nosso real motivo para crer em Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus que foi morto e que tira o pecado da humanidade. Tudo bem que o romanismo católico é o grande pioneiro e culpado por esse sincretismo, por esse casamento entre o santo e o profano, já que foi Roma que introduziu na Páscoa uma festa conhecida como a festa da primavera, que era festa a uma deusa Astarote, que era a deusa do sexo, deusa da fertilidade, por isso que tem o coelho, por isso que tem o ovo, são símbolos dessa festa e da fertilidade. E o romanismo faz esse casamento dentro de uma festa que Deus chama dele de santa, que anuncia a morte do Messias, e que é substituída por símbolos não só não bíblicos, mas símbolos pagãos e imundos. O coelho, dentro da cerimônia bíblica, é considerado imundo como porco. Lógico que para não trazer uma resistência tão grande, ninguém jamais colocaria o porco como símbolo da Páscoa, porque todo mundo já ia rejeitar de imediato. Então coloca lá um coelhinho porque ele é bonitinho, tem os olhos vermelhos, gerou até musiquinha. Ninguém coloca, sei lá, alguma coisa feita de boldo,
mas coloca o ovo de chocolate. Porque se coloca algo ruim, ninguém adere, mas se coloca algo gostoso, isso não tem nada a ver, não, é só chocolate. Mas tudo que deturpa a verdade não pode ser encarado por nós cristãos como qualquer coisa, precisa ser encarado como mentira. Porque a Páscoa tem uma mensagem. E essa mensagem da Páscoa não pode ser deturpada, não pode ser maculada, não pode ser corrompida. E nós, a Igreja de Cristo, somos responsáveis, não só em anunciar a verdadeira mensagem da Páscoa, mas lutar para que ela não seja deturpada. Isso é um desafio para nós. Essa mensagem, que ela é aqui, não só anunciada por Jesus, mas ela é vivida por Jesus. É isso que o texto está trazendo para nós. Esse texto, ele narra a última Páscoa que Jesus celebrou na terra. Jesus, sendo de uma família de judeus, com certeza ele celebrou todas as Páscoas por toda a sua vida. Todo ano Jesus celebrava a Páscoa. Então, quando criança, quando adolescente, quando jovem, na família, no seio da família, e depois, como líder, ele celebrou essa Páscoa, ele celebrava a Páscoa anualmente junto com os seus discípulos. Mas essa aqui foi a última. E ele anuncia que é a última, e ele traz uma revelação, ou a tradução de todas as Páscoas. Ele mostra a real mensagem da Páscoa, aquilo que foi celebrado por séculos pelos judeus, pelo seu povo. Qual era o sentido disso? Ele está aqui anunciando que tudo aquilo que os judeus celebraram por séculos como uma sombra de uma experiência de libertação no passado, era na verdade o anúncio do sacrifício que ele faria, não só para libertar judeus, mas para libertar toda uma humanidade que decidisse crer nele. Falar sobre a mensagem da Páscoa é trazer lembranças e manter firmes a nossa consciência, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus e o nosso compromisso com a verdade. Eu queria então compartilhar sobre isso, mas eu queria que você prestasse muita atenção, porque por mais que você ainda conviva ou tenha até práticas, achando, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso é só um simbolismo, eu queria que você levasse isso muito a sério e entendesse isso com toda a seriedade que a Bíblia nos anuncia, essa verdade e essa mensagem. Então, nós vamos hoje meditar juntos sobre o tema, a mensagem da Páscoa, e o que nós precisamos aprender com a Páscoa. O que nós precisamos aprender com essa mensagem? Vamos lá comigo aqui. Primeira coisa que nós precisamos aprender com a Páscoa é que Deus tem pressa de ver o homem livre da sua escravidão. Repete comigo, Deus tem pressa. Fala com a pessoa que está ao seu lado, senhora, Deus tem pressa. Gente, a Páscoa, ela jamais seria celebrada com qualquer coisa que desse algum tipo assim de prazer. Por isso que, quando eu falo que o ovo de chocolate é uma afronta, porque a Páscoa, ela era celebrada com alguns ingredientes. O primeiro ingrediente eram as ervas amargas, que eles comiam ervas amargas, para que eles nunca se esquecessem do preço, da dor da escravidão, que eles nunca se esquecessem do tempo que eles viveram como escravos no Egito. Então eles comiam ervas amargas. E a segundo ingrediente ou substância que fazia parte da Páscoa eram os pães asmos. O que eram os pães asmos? Eram pães sem fermento. E esse pão sem fermento significava justamente a pressa que Deus tinha em libertá-los. Quem aqui, eu lembro que na época da pandemia,
nós mudamos muitos hábitos, né, dentro de casa, dificuldade de sair de casa, aquela coisa toda, e eu não sei quantos fizeram isso, mas eu fiz. Eu comprei uma máquina de fazer pão, para fazer o pão em casa, né? Comprei máquina de fazer pão, já está lá, não sei nem aonde mais, que a gente só usou na pandemia mesmo. Aquele negócio que a gente compra para usar uma vez e depois, que legalzinho, né? Aquele negócio. E quando a gente vai fazer o pão, algumas receitas são enjoadas de fazer, né? Porque você tem que colocar ali o fermento e esperar às vezes 24 horas para aquela massa ser totalmente fermentada, ser levedada. Então, quando Deus vai instituir a Páscoa, Ele fala: vocês vão comer pão sem fermento, e vocês vão tirar de dentro de casa todo o fermento, para que ninguém seja tentado e usar fermento em nada. Por quê? Porque a hora que eu falar é agora. Vocês não vão ter tempo de falar assim: não, Senhor, espera um bocadinho, que só falta 2 horinhas para a massa terminar de fermentar. Não, quando eu falar é agora, e eu tenho pressa. Eu tenho pressa que vocês me dêem uma resposta, e eu tenho pressa de tirar vocês da onde vocês estão. Então a mensagem da Páscoa anuncia algo do céu para a humanidade. Uma humanidade que está muitas vezes empurrando decisões com a barriga. É um hábito. O brasileiro então tem essa prática, virou uma prática comum, a procrastinação, né? Isso parece que é uma marca do brasileiro, empurrar com a barriga. Semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço. E tem gente que está empurrando coisa para o ano que vem, tem décadas, já envelheceu e nunca fez. E Deus chega e fala: não pode ser assim, porque eu tenho pressa. Deus não vai nos esperar. Quando Ele falar é agora, é agora. Quando a Bíblia trata de parábolas para explicar como será a volta dele, uma das parábolas que é muito marcante na Bíblia é a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens mostra justamente isso, o fato daqueles que estavam preparados e aqueles que não estavam preparados. Porque a Bíblia diz que quando abriu a porta para que os convidados entrassem para as bodas, aquelas virgens que não tinham azeite, que não estavam preparadas, não estavam prontas, elas ficaram de fora. Por quê? Porque elas tiveram, falaram: não, espera um pouquinho aqui, nós vamos ali comprar azeite, nós vamos nos preparar, e a gente volta rapidinho. Já viu isso? Não, né? Aí volta rapidinho, só que quando elas voltam rapidinho, a porta estava fechada e elas ficam por lá de fora. Deus não vai fazer no meu tempo, no seu tempo. Deus não vai esperar você, a igreja ou quem quer que seja. Se não estivermos prontos na hora que Ele falar é agora, simplesmente isso vai definir quem fica e quem vai. A Páscoa anuncia a pressa de Deus. A Páscoa anuncia a pressa em Deus nos libertar, a pressa em Deus nos tirar de ambientes, de lugares e de níveis que muitas vezes nós estamos paralisados neles. Presta atenção nisso. Você que está adiando decisões, principalmente da sua relação com Deus. Você que está dizendo: não, ano que vem eu me batizo. Não, ano que vem acho que eu vou entregar a vida para Jesus. Não, acho que ano que vem eu vou virar até crente. Você que está empurrando para o ano que vem, saiba que tem uma mensagem de Deus para você hoje à noite. O nome de Deus é já. Deus tem pressa. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dele. E se você não tirar o fermento, não estiver pronto, você vai ficar para trás e por lá de fora. Tem uma mensagem na Páscoa, uma mensagem que precisa ser anunciada, e precisa ser reanunciada, que precisa ser reanunciada, que precisa ser relembrada, reavivada dentro dos corações, que é a pressa de Deus. Deus tem pressa em te libertar. Deus tem pressa em mudar a sua história. Deus tem pressa em mudar a sua vida. Deus tem pressa em fazer os milagres dele. Deus tem pressa. Mas nós somos responsáveis em tirar o fermento da casa. Essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem que nós precisamos aprender com a Páscoa, além do fato de Deus ter pressa para nos livrar da nossa escravidão, é que a mensagem da Páscoa mostra que o povo de Deus tem memória.
Ou tem memória, ou pelo menos precisava ter, né? Já que é uma mensagem. Quando Jesus ele vai apresentar a Páscoa, e ele vai apresentar o pão, ele vai apresentar o vinho, e ele mostra para os discípulos o significado de tudo aquilo ali, ele fala: façam isso em memória de mim, guardem isso na memória de vocês. E a festa da Páscoa, quando ela é instituída, ainda lá no Egito, quando você vier aqui no espetáculo no próximo final de semana, você vai entender com mais profundidade essa mensagem. Mas quando a Páscoa nasce, e o povo de Israel ainda era escravo no Egito, Deus falou com o povo: todo ano vocês vão celebrar essa festa, todo ano, no primeiro mês do ano, vocês irão celebrar essa festa, e todo ano vocês vão contar, os pais vão contar caminhando, vão contar sentado, vocês vão contar para os filhos sobre o que vocês viveram, o que a geração anterior a vocês viveram, como foi que eu fiz, como que eu libertei vocês, como que eu libertei a geração de vocês, como que eu transformei vocês de escravo numa nação livre. Façam isso anualmente, mantenham a memória de vocês viva, nunca se esqueçam da onde eu tirei vocês, nunca se esqueçam de quem vocês eram antes de vocês se encontrarem comigo, nunca se esqueçam do caminho que vocês passaram, nunca se esqueçam das restrições do deserto, nunca se esqueçam de todo o processo que vocês tiveram que viver para chegar onde vocês chegaram, porque um povo que não tem memória não tem futuro. Presta atenção nessa palavra, porque a falta de memória gera ingratidão, a falta de memória gera falta de compromisso, a falta de memória gera irresponsabilidade, a falta de memória faz com que pessoas quebrem alianças inquebráveis. Por quê, irmãos? Que às vezes famílias são destruídas? Por que às vezes amizades são destruídas? Por que às vezes casamentos tão sólidos simplesmente acabam? Por falta de memória. Se o marido tivesse memória, se ele se lembrasse, em casa nós temos uma prática, esse ano nós temos 31 anos de casado, e todo ano, quando a gente faz aniversário de casamento, a gente sai para algum lugar, a gente vai viajar. E a gente não fala de igreja, a gente não fala de problema, a gente procura relembrar tudo que a gente viveu nos 30 anos, agora nos 31. Como que foi no início, as crises do início, as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, os obstáculos que nós superamos como família, como casal, as restrições de não ter um dinheiro para comprar um picolé para minha mulher, de ficar 4, 5 anos sem poder comprar um calçado e uma calça jeans, porque não tinha recurso. Então a gente passa 3, 4 dias passeando e lembrando dessas coisas, como que os meninos chegaram, como é que foi tudo, que nós construímos tudo, porque se a gente mantém viva a memória, a gente mantém viva uma aliança. A gente não pode esquecer que um dia nós chegamos no altar e fizemos uma promessa: eu prometo ser fiel a você, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, e nada a não ser a morte pode nos separar. Se a gente não mantém vivo isso na memória, qualquer crise é motivo de divórcio, qualquer problema é motivo de desistência. Amizades, o que mantém viva uma amizade é a memória, é você se lembrar de tudo que você passou construindo aquela amizade, para que nada destrua. E o que faz com que uma pessoa desista da sua fé? É a falta de memória. Quantas pessoas que às vezes chegam na igreja arrasadas, arruinadas, vida emocional, espiritual, familiar, financeira, uma desgraça, uma bagunça. Aí vem, todo ruim, cheio de carrapicho, fedido, fedorento, todo lascado. Aí vem, aí Jesus começa e limpa,
e purifica, e perdoa, e restaura, e cura, e faz milagre, e abre porta de emprego, e dá um sentido para a vida. Aí começa, aí prospera, aí força a família, aí começa tudo a dar certo. Aí quando está tudo bem, larga Jesus, porque a falta de memória gera ingratidão, a falta de memória gera infidelidade, a falta de memória faz com que pessoas tomem atitudes impensadas. Nós precisamos ter memória. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Jesus morreu na cruz por nós. A nossa fé tem um fundamento. Nós somos salvos pela graça, mas uma graça que foi conquistada com sacrifício, com morte, com sangue derramado. Se eu não mantiver vivo a minha memória do sacrifício que Jesus fez no meu lugar, se eu não mantiver vivo a minha memória do preço que Ele pagou por me amar, qualquer dificuldade na igreja eu abandono a fé, que é o que muita gente está fazendo. Se decepciona com o irmão, abandona a fé. Se decepciona com o pastor, abandona a fé. Se decepciona com a igreja, abandona a fé. Afinal de contas, a sua fé está naquele que morreu por você, ou na igreja que você está inserido nela para cuidar de você? Porque homens falham, Ele não. Por isso que eu preciso manter vivo a memória de quem Ele é para mim e o que Ele fez por mim. A Páscoa é a oportunidade de nós resgatarmos a nossa memória, de nós reafirmarmos a nossa memória, de mantermos viva a nossa memória. Essa é a mensagem da Páscoa, fazer em memória. Nunca se canse de ouvir a mesma mensagem. Paulo falava isso para as igrejas. Eu não me canso de falar para vocês a mesma coisa, porque isso é segurança para vocês. Nunca se canse de vir em todas as festas. Nunca se canse de vir em todos os cultos. Nunca se canse, nunca se enjoe disso. Porque isso é segurança para você, porque isso mantém viva a sua memória. O povo de Deus é um povo que tem memória e precisa ter memória. Alguém aí para falar amém? Terceira mensagem da Páscoa: não só que Ele tem pressa e que nós precisamos ter memória, mas também que Deus zela pela nossa comunhão. A Páscoa, irmãos, é uma oportunidade de Deus para cuidar da nossa comunhão. Olha que coisa linda, né? O texto diz que, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Não se celebra Páscoa sozinho, né? Esse anúncio da Páscoa, irmãos, é para mostrar para nós que não existe fé sem igreja, não existe fé cristã sem comunhão. Não existe fé, não existe cristianismo saudável sem igreja. Não existe. Essa ideia, eu sirvo a Deus do meu jeito, não existe. Essa ideia, eu sirvo a Deus da minha casa, não existe, não é bíblico. E a Páscoa anuncia isso. Presta atenção. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Quem eram os apóstolos? A gente só lembra do Pedro, Tiago e de João. Mas você sabe quem estava aqui? O Judas. O Judas estava na mesa. O Pedro, que negou Jesus 3 vezes naquela mesma semana, também estava na mesa. Olha que anúncio que a Páscoa faz. Que a comunhão, ela também inclui esse tipo de gente. Que a gente tem que conviver com esse tipo de atitudes. Que a gente tem que conviver com esse tipo de irmãos, que um dia afirma, outro nega, que um dia me aplaude, outro dia passa a perna em mim. Isso faz parte, para a gente crescer na fé, para a gente crescer como gente. Então ali disse-lhe Jesus: tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa antes do meu sofrimento, porque nunca mais eu vou comer, até que venha o reino, se cumpra no reino de Deus. Aí ele toma o cálice, ele reparte, e ali eles vão ter comunhão. Quando a Páscoa nasce, ainda no Egito,
A Páscoa ela era celebrada dentro de casa, as casas, as famílias se reuniam. E Deus deu algumas direções, porque tinha o cordeiro que seria sacrificado, e aquele cordeiro ele precisava ter um tamanho específico para atender aquela casa, porque o cordeiro não podia sobrar de uma noite para o outro dia, ele tinha que comer o cordeiro todo. Então ele orienta: se a família for muito pequena, pegue um cordeiro pequeno ou chame um vizinho para que celebrem juntos, para que não sobre nada. Já era um anúncio para dizer que Jesus seria suficiente para nos salvar. Então o cordeiro tinha que ser suficiente para a família. E ali a família se reunia com os pães asmos, com as ervas amargas, mas também com o cordeiro. E eles comiam aquele cordeiro em comunhão. E o mais velho, geralmente o patriarca, contava a história. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos comendo esse pão asmo? Por que nós estamos comendo essa erva amarga? Por que nós estamos sacrificando esse cordeiro? E ali eles comiam e passavam a noite em comunhão. À noite ali batendo papo, conversando. Olha que coisa linda, gente. Porque tem gente que pensa que essa coisa de família, de festa, né, de sentar à mesa, como se Deus não participasse disso, como se Deus não tivesse interesse nisso. A Páscoa anuncia o interesse de Deus na nossa comunhão como igreja. Como é importante isso aqui, ó. Como isso aqui é importante para a nossa fé, para a saúde da nossa fé. A gente conviver com pessoas diferentes, algumas não só diferentes, mas algumas muito estranhas. A igreja é cheia de gente estranha. Eu acho que tem tão estranho, que nem eles se entendem. E está aqui. E a gente convive, e a gente se encontra, e a gente se abraça, e a gente se ama, e a gente se respeita, mesmo muitas vezes sem se entender. É um momento onde diferenças são vencidas. Não é verdade? Aqui diferenças são vencidas. Aqui o nosso compromisso com Deus, nosso amor por Jesus, a nossa fé no sacrifício é tão maior que tudo que a gente encontra no corredor o vascaíno abraçando o flamenguista. Olha que coisa. Vai para o campo de futebol, um pedaço de pau com cacete, um querendo matar o outro, um xingando a mãe do outro. Aí chega na igreja, se abraça, chama de irmão. Olha que coisa linda. A gente convive, irmãos, até com petista. Aqui a gente se encontra. E a gente se respeita. Não concordo com nada que você pensa, fala. Mas aqui a gente se respeita, porque a nossa fé em Cristo é maior que isso. Isso tudo vai ficar aqui. Mas a nossa fé em Cristo é maior que isso. A Páscoa anuncia a importância da comunhão, irmãos. A Páscoa joga por terra a ideia de que eu posso ter fé sozinho, joga por terra a ideia de que eu posso ser crente sem igreja, joga, isso não é incabível na fé cristã. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desse convívio, isso nos faz pessoas melhores, a gente se ajusta, a gente aprende com o outro, a gente ajuda e a gente se enriquece junto. É na Páscoa. E é na Páscoa que, inclusive, talvez os maiores virtudes e defeitos dos discípulos vêm à flora, né? Até aqui ninguém sabia que Judas era Judas. Não é verdade? Até aqui ninguém sabia que Judas era Judas. Judas vai se identificar como Judas traidor na Páscoa. Olha que coisa tremenda, porque comunhão faz isso. A gente não se conhece até a gente andar junto. E quando a gente anda junto, a gente descobre virtudes que a gente não conhecia. E a gente também descobre defeitos que a gente não sabia que o outro tinha. E o que é mais tremendo é que eles também descobrem os nossos. Não é assim? Porque a gente só pensa nas virtudes e nos defeitos que a gente vê no outro. E a gente se esquece que na comunhão os outros também descobrem as virtudes e os defeitos que nós também temos.
É na Páscoa que isso é revelado como algo essencial para a fé, onde todos comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice. Isso é comunhão. Deus zela por isso. Posso ouvir um amém? E por último, a mensagem que o próprio Jesus anuncia, que Ele é a nossa Páscoa. Essa era a maior de todas as mensagens. Ele era o cumprimento de toda aquela celebração, de todo aquele movimento ali. Então, olha que coisa tremenda. Tinha lá os símbolos, né, todos os ingredientes da Páscoa, como eu anunciei aqui. E Jesus é sentado à mesa e diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, partido por vós. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue. O que Jesus está dizendo? Eu sou o significado da Páscoa. Eu sou o cumprimento da Páscoa. É por isso, irmãos, que às vezes você pode ficar triste com o seu pastor. Poxa, eu gosto tanto do ovo de chocolate. Eu acho tão bonitinho o coelhinho, né? É por isso que o seu pastor às vezes tenta, às vezes de uma maneira dura, te ensinar uma verdade para te confrontar, para que você não seja cúmplice da mentira, para que você não seja participante da mesa de demônios. Porque se ele é o pai da mentira e todos esses símbolos são mentirosos, você está participando da mesa de demônios. Então a gente fala com uma certa rispidez, dureza, porque eu não posso permitir que essa mensagem, que é a coisa mais linda da mensagem, que é o Jesus, o meu Cordeiro Pascal, Jesus, o que se sacrificou por mim, Jesus, o sentido real da Páscoa, que isso seja maculado por uma mentira de um coelhinho, de um ovo de chocolate ou por qualquer outro abestalhamento que a religião tentou introduzir na nossa fé. Eu não posso permitir que essa verdade seja maculada. Eu não posso ser cúmplice disso. Não posso. Não tem argumento para um cristão ser participante dessas coisas. Não tem. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou: não, porque o ovo de chocolate, porque o chocolate do ovo é mais gostoso. Eu imagino que seja mais gostoso que agradar a Deus. Imagino que seja tão gostoso, tão mais gostoso, que agradar e honrar a Deus fique em segundo plano. Imagino isso. Talvez isso justifique você pegar o seu dinheiro e comprar um ovo de chocolate, que vai contra a própria fé que você anuncia. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Mas se você não se sente, não sei qual o termo, mas se você não se sente cúmplice de um erro, se você olha para essa prática e diz: não tem nada a ver. Irmãos, todas as vezes que você for tentado a usar essa frase para algo ligado à sua fé, isso não tem nada a ver, talvez este seja o maior sinal de que você nunca esteve tão longe da fé verdadeira. Porque se você faz enganado, amém, você foi enganado. Se você faz na ignorância, amém, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você faz consciente, tem que arrumar um argumento para justificar o erro, a sua fé nunca esteve tão longe da Bíblia Sagrada. Seu compromisso com Deus nunca esteve tão longe do Deus da Bíblia Sagrada. Porque se um prazer pessoal fala mais alto que o seu compromisso com Deus, você não entendeu nada sobre o que é tomar a cruz e seguir Jesus. A Páscoa é a revelação do próprio Cristo. Isso não pode ser negociado. Isto é o meu corpo.
Isto é o meu sangue. Isso é o meu corpo que vai ser partido por causa de vocês. Isso é o meu sangue que será derramado por causa de vocês. A Páscoa tem uma mensagem e nós, igreja, somos responsáveis em viver essa mensagem e anunciar essa mensagem. E sem distorções, sem invencionices, sem corrupção da verdade. Eu falei que eu fico às vezes indignado, quando chegou na época do Natal, pastores do Brasil inteiro defenderam o Natal, e alguns tiveram a cara de pau de defender a árvore de Natal, a guirlanda e o Papai Noel. E esses mesmos pastores não têm coragem de ir para a mesma mídia e falar contra as práticas pagãs introduzidas na festa santa. Isso é um desafio para a nossa fé. Eu sonho com um dia que a igreja cristã não só vai crescer em número, mas que a igreja cristã vai crescer num nível de comunhão, intimidade e compromisso com Deus. Que todas as práticas pagãs que foram introduzidas na nossa fé vão virar história e não serão mais praticadas. Que o comércio não vai precisar chegar às nossas datas para ganhar dinheiro em cima dos ignorantes. Porque num país como o nosso, onde a maioria absoluta é de cristãos, se fôssemos cristãos verdadeiros, esses símbolos não seriam usados na nossa cultura, no nosso meio. Pode-se vender chocolate o ano inteiro, mas não podem afrontar a nossa fé e a nossa verdade mais pura, de que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado da humanidade. O Senhor nos dê a graça, a partir de nós, essa mensagem ser vivida e proclamada. Que a partir de nós, a mensagem da Páscoa seja entendida, seja vivida na sua integralidade. Essa é a mensagem da Páscoa. Vamos ficar de pé. Deus tem pressa, nós temos memória, a nossa comunhão é importante, e a verdadeira Páscoa é Jesus. Essa é a mensagem que nós precisamos levar hoje, na nossa mente e no nosso coração. Pai, eu quero te agradecer essa noite pela tua presença aqui. Quero, junto com a minha igreja, te pedir perdão pela corrupção dessa mensagem, por todo o território da nossa nação. Pelas mentiras que são anunciadas nas escolas, nos shoppings, nos supermercados. Te pedir perdão pela corrupção da fé, mas principalmente, meu Deus, pelos cristãos que se deixam engodar, que se misturam com a podridão desse mundo que não é lugar nosso, que se deixam envolver com as mentiras da idolatria e se tornam cúmplices delas. Te pedir perdão por pecarmos contra uma mensagem tão linda, que é a mensagem da Páscoa. Eu oro, meu Deus, para que essa mensagem fique gravada na nossa mente e coração. Eu oro para que essa mensagem, meu Deus, seja uma grande luz dentro de cada um de nós. Possamos proclamar com autoridade, mas que acima de tudo possamos vivê-la com veracidade. Jesus,
Obrigado porque o Senhor é verdadeiro. Obrigado porque a nossa fé no Senhor é autêntica e genuína. Obrigado porque o sacrifício que o Senhor fez por nós foi real. E hoje podemos estar aqui nos lembrando de tudo isso. Que um dia o Senhor se entregou na cruz no nosso lugar. Que um dia o Senhor abriu os braços e morreu nu numa cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou por nós, que até hoje nos alcança, nos libertando e perdoando. Obrigado, meu Deus, porque pelo teu sacrifício nós podemos ter comunhão uns com os outros e com o Senhor. Nessa noite, meu Deus, de celebração de Páscoa, nós te agradecemos, porque a tua revelação nos alcançou, porque a tua salvação nos alcançou, e hoje nós não somos mais ludibriados, enganados pelo mundo, porque a tua verdade brilha em nós. Muito, muito obrigado. Amém.